Olá, gente, boa tarde. Só um minutinho. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre mentalidade financeira. Eu vou convidar a Elvis, de lá da Angola. Ela é especialista em finanças e vai estar compartilhando conosco também. Vou chamar ela aqui. Enquanto ela entra. E enquanto ela está aguardando a entrar, ela já está entrando. Chamar ela aqui de novo. Ela já está na sala, gente. Só um minutinho que ela já está entrando. Vai compartilhar conosco. Então, entrada. Entrando. Está comigo. Tá? E agora deu certo. Já estava a escrever que não estava a conseguir entrar. É, é o fuso horário, é tecnologia. Tudo bem, Elvia? Eu estou bem, e contigo, minha companheira. Tudo ótimo, graças a Que Deus. bom, Estava que bom, falando. que bom. Enquanto você entrava, eu estava falando com o pessoal que hoje a gente vai falar de um tema assim, muito importante, que é sobre a mentalidade financeira, né? Que eu acho que é uma questão global, uma questão mundial, não é específica só da região. Então, nesse primeiro momento, passo a palavra para você se apresentar, né, para as pessoas que estão chegando, que vão assistir depois, de onde você fala, sua trajetória, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Elvia Borges, educadora financeira, especialista em organização de finanças pessoais e de negócios. Eu falo a partir da Angola. Eu tenho começado a dizer que a minha trajetória começou basicamente a partir da minha mãe. Como muitas mulheres a nível mundial são obrigadas a cuidar dos filhos sozinhas, essa foi a história da minha mãe. No Brasil chamam de mãe solo.
Então, ela teve que cuidar de 4 filhos sozinha, sem quase nenhuma ajuda do pai. E para que isso acontecesse, ela teve que fazer negócios, vender na rua, zungar. E essa trajetória dela me impactou muito, porque desde pequena eu dizia: quando eu crescer, eu preciso trabalhar para ajudar a mudar a tua vida. Eu preciso trabalhar para ajudar a mudar a tua vida e dos meus irmãos, porque nessa altura eu sou segunda filha da minha mãe. E o tempo foi passando, comecei a fazer negócio muito cedo, porque a minha mãe já fazia negócio na altura, e basicamente, quando você cresce num meio familiar com muitas dificuldades financeiras, você é obrigada a começar muito cedo a se virar. Sim. Então, eu comecei a me virar, a vender roupas. Eu já vendi de quase tudo. Servir, servir em casamentos, garçom, e foi passando, o tempo foi passando, e chegou uma altura que eu ganhava dinheiro, mas eu gastava o dinheiro de forma descontrolada, porque eu aliava as vendas, o negócio com a minha formação. Eu, nessa altura, sou formada em economia e eu comecei a sentir que, mesmo sendo formada em economia, eu não conseguia fazer a gestão do meu dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu gastava, sem nenhum controle. E aí eu tive que começar a aprender a cuidar do meu dinheiro. Eu não sei se acontece o mesmo no Brasil, mas aqui em Angola ninguém te ensina a cuidar do teu dinheiro. Ninguém te ensina que você precisa ter uma disciplina financeira. Ninguém ensina isso. E eu tive que me virar e aprender isso por conta própria. Comecei a ler livros, a fazer formações e, em resumo, me tornei essa mulher que eu sou hoje. Quando eu aprendi, eu dei conta que mais pessoas tinham necessidade desse conhecimento. Então, fui começar a ensinar outras pessoas. E hoje eu estou aqui. Que ótimo. Aqui no Brasil não é diferente. A ausência da educação financeira, né, de como lidar com o dinheiro, da mentalidade financeira, das crenças limitantes que a gente carrega no dia a dia. Principalmente eu falo que nós, né, da raça negra, né, temos que lidar com o trabalho muito cedo, então é uma coisa em cima da outra para sobrepor, ajudar famílias, e é uma mentalidade que precisa mudar, né? Precisa se ter mais clareza do que é uma mentalidade financeira. Certo, certo. Isso é verdade, porque mulher negra, parece que nós nascemos com uma responsabilidade acrescida, né? Sim, E essa responsabilidade acrescida nos faz muitas das vezes, por conta da luta que nós temos, olhar para o dinheiro como se fosse um problema, né? Porque você começa a ver que há dificuldades, parece que falta tudo, parece que as portas não se abrem e você olha para o dinheiro e fala: meu Deus, será que ter dinheiro é bom? Será que vale a pena ter dinheiro? Você começa a duvidar disso e começa a pensar que o problema está em ter dinheiro. E isso precisa ser mudado. porque ter dinheiro é bom, né? E faz bem. Faz bem, Faz bem. é importante e é necessário. E no seu ponto de vista, né, como que você vê essa relação, né, da mentalidade financeira, né, com relação ao dinheiro entre os dois países, sobre a colonização, a desigualdade, a instabilidade econômica em si? Olha, eu vejo que isso tem uma influência muito, mas muito grande. Por quê? Porque
se você está num meio onde há muita escassez, a tua ideia é pensar que ter dinheiro não é tão bom como parece. Você pensa que para ter dinheiro você precisa se sacrificar, sofrer. Tá isso incutido na nossa cabeça. Isso tudo por conta do meio aonde nós estamos. Aqui em Angola, por conta daquilo que é a nossa cultura, a questão da guerra, dos conflitos, existem situações financeiras, localidades com situações financeiras muito precárias, com muita dificuldade financeira. E aliado a isso, nós não fomos ensinados em nenhum sítio a cuidar do nosso dinheiro. Então, na nossa mente está padronizado que ter dinheiro é sofrido, que para você ter dinheiro, você precisa passar por humilhações, sofrimentos, que e até a parte da questão religiosa, né? Existem crenças religiosas que dizem que quem tiver dinheiro não vai herdar o reino dos céus. Existem esses ensinamentos que nós não podemos ser ricos e tementes a Deus ao mesmo tempo. Então, esses problemas todos foram influenciando de forma direta na forma como nós hoje nos relacionamos com as nossas finanças. Porque se você acredita, se você acredita que ter dinheiro é algo mal, você nunca vai cuidar das tuas finanças. E todo o dinheiro que cair na tua conta, o que é que você vai fazer? Você vai gastar de forma descontrolada. E não pode. E não pode. Por quê? Porque dentro da tua cabeça está padronizado que não podemos, nessa altura, ser boas pessoas e, ao mesmo tempo, ter dinheiro. Isso dificulta muito, mas muito a nossa vida. Então, essa questão cultural, essa questão social tem um impacto direto na nossa mentalidade com relação à gestão das nossas finanças. Eu concordo com você. Eu fui fazendo um adentro no sua fala, e se a gente não muda essa percepção, essa mentalidade que dinheiro é bom, que a gente precisa dele, a gente não consegue sair do lugar. Eu falo que, sim, que a Certo? gente precisa quebrar padrões, né? Padrões de Uhum, crenças, padrões de fatores culturais, igual você bem uhum. colocou aí para gente, que é a nível mundial, não é uma questão somente de uma região, de quebrar esses padrões. E os desafios mais comuns, eu vejo aqui no Brasil, não sei como que é em Angola, e você vai poder trazer para a gente, a falta de acesso à educação financeira, o consumo imediato do ser humano em si e a informalidade do trabalho. Como que é essa questão aí na Angola? Aqui em Que o Brasil Angola, é desafiador. sim, aqui em Angola a situação é meio que parecida, porque as escolas não ensinam a questão de educação financeira. Nós aqui em Angola não temos nenhuma cadeira que fala sobre educação financeira e é algo que nessa altura precisa começar a ser implementado. Não temos nenhuma cadeira que ensina sobre educação financeira. Então, basicamente, as pessoas têm que aprender educação financeira sozinhas. Porque e esse problema afeta também diretamente a nível das famílias. As famílias não conversam sobre dinheiro. Não se conversa sobre dinheiro. O pai vai falar no filho, quando o filho vem, papá, me dá dinheiro. Você pensa que dinheiro nasce em árvores? Não sei se a minha companheira já ouviu essa frase. Dinheiro não nasce em Sim, árvore. é um comportamento negativo em relação ao dinheiro. O dinheiro não nasce em árvore. Você
Você está a pensar que dinheiro vem assim do nada? Você, para ter dinheiro, você precisa trabalhar muito. Então, dentro daquilo que são as famílias, dentro daquilo que é o meio social, ninguém fala sobre isso. Ainda é um tabu muito grande falarmos sobre educação financeira. É um tabu muito, mas muito grande. Agora, com a questão da internet, a questão da globalização, vem ajuda um pouco, minimiza um pouco, porque você pode entrar na internet, você vê aí educadores financeiros falando de educação financeira, mas aquilo que é o sistema, aquilo que é a questão do ensino, não se ensina sobre educação financeira nas escolas. E isso é um problema muito sério, porque se você não ensina as pessoas como lidarem com seu dinheiro, as pessoas vão pensar que devem lidar com seu dinheiro de qualquer forma. E isso dificulta muito, mas muito, o alcance da liberdade financeira. Porque se eu não sei lidar com o meu dinheiro, se eu não sei lidar com o meu dinheiro, que é algo importante, porque nós precisamos entender que dinheiro é importante e necessário. Se eu não sei lidar com o meu dinheiro, quando eu estiver na idade adulta e eu começar a trabalhar, eu não vou ter atenção a esse ponto. Eu não vou saber que é importante fazer um planeamento financeiro, que é importante, nessa altura, construir uma reserva de emergência e que é importante fazer um investimento. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não fui ensinado a lidar com o meu dinheiro. E isso é geral, né? E essa frase que você trouxe de saber lidar com o dinheiro é uma questão que eu falo que tem que aprender desde a infância. Eu falo que é reeducar o que nós não tivemos, quebrar esse padrão e fazer de uma forma diferente. Sim. Porque essa frase que você disse, né, que dinheiro não dá em árvore, aqui no Brasil também tem essa frase que são padrões limitantes, que a pessoa cresce com aquilo e toma aquilo como verdade. E que, na Sim, verdade, não é verdade. E não. para a gente ter uma vida próspera e abundante, a gente precisa quebrar esses tipos de padrões, esses tipos de comportamentos em relação ao dinheiro, né? Não sei se aí eles falam que dinheiro é sujo, que quem é rico é desonesto. Isso não condiz com a mentalidade financeira. Você concorda? Não, não condiz, não condiz. O que acontece? A questão da mentalidade financeira vai ser um conjunto de crenças e pensamentos, atitudes e comportamentos que nós vamos ter com relação ao dinheiro. Nós vamos ter um comportamento, nós vamos ter uma atitude com relação ao dinheiro. E muitos desses comportamentos são comportamentos que são passados de geração em geração. Eu tenho um pai que não sabia lidar com o dinheiro, eu tenho uma mãe que não sabia lidar com o dinheiro, a minha Uhum. mãe vai me passar a inexperiência dela e quando eu ficar adulto, eu vou pensar que aquilo é a verdade. Por exemplo, você chega, fala, mamãe, isso aconteceu muito, e hoje eu entendo, eu até entendo a minha mãe, porque nós não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. Ela Sim, ensinou, sim, ela ensinou aquilo que ela sabia. Quando eu ia lá, mamãe, preciso, você vê alguma coisa na escola do teu colega, chega, mamãe, por favor, compra só isso para mim. Eu não tenho dinheiro, ter dinheiro é uma coisa muito difícil. Para ter dinheiro eu preciso lutar e vocês aqui são muitos. Então, eu fui crescendo acreditando que ter dinheiro é uma coisa muito difícil. Eu fui crescendo acreditando que ter dinheiro não é bom. Só para um exemplo, quando eu comecei a fazer negócios, como eu já expliquei que eu comecei a fazer negócios muito cedo, e o dinheiro começou a entrar na minha conta, eu gastava dinheiro com
pastas, carteiras. Eu não sei se é o mesmo termo que usam aí no Brasil, mas eu gastava dinheiro com pastas. Maior parte do meu dinheiro eu gastava com pastas. Agora que eu sou educadora financeira, que eu tive que fazer uma formação sobre mentalidade para destravar Uhum. a minha vida financeira, eu comecei a ver que aquilo só acontecia porque quando eu era mais nova, eu pedia para minha mãe me comprar pastas, porque eu via os meus colegas com pastas. A minha mãe não podia me comprar porque ela não tinha dinheiro. Então, eu coloquei na minha cabeça, de forma inconsciente, porque os padrões financeiros muitas das vezes ficam na nossa cabeça de forma inconsciente, que quando eu tivesse dinheiro, eu ia comprar todas as pastas que eu pudesse comprar. E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu enchia o quarto de pastas. Parecia uma compulsão financeira. Eu não podia ver a vender em pastas que automaticamente eu ia lá e comprava. Mas isso aconteceu por quê? Por conta daquilo que é o padrão mental que estava enraizado na minha cabeça. Então, nós precisamos fazer um exercício e perguntar: o padrão mental que eu tenho hoje é o meu da vida que eu quero levar, ou então é aquele que me foi passado pelos meus pais, pelo meio em que eu frequento, pela sociedade, pelos problemas financeiros que eu tive na infância. Então, precisamos nos fazer essa questão. Aqui em Angola também usa-se muito essas frases. Dinheiro não traz felicidade, não se pode ser rico e temente a Deus ao mesmo tempo. Quem tem dinheiro não vai herdar o reino dos céus. Usa-se muito essas frases. E, na verdade, a abundância e a prosperidade é bíblico, né? Então, assim, eu falo que, independente da crença religiosa, Deus é amor e quer que todos sejam prósperos, né? Que todos tenham abundância nessa nossa passagem aqui. Então, a gente Sim, precisa, sim, a gente precisa gostar da riqueza, se abrir para esse novo ciclo, né? E mudar esse ambiente, mudar essa mentalidade, igual você tem a história da infância que ficou no seu inconsciente o tempo todo, na compulsão de pasta, e assim a gente se encontra também com outras pessoas que têm compulsão de algum bem e que não sabem de onde que vem. vem. Sim, E sim, essa pergunta se faz necessário fazer em mim sim. ou estou carregando algo que me ensinaram? E quando a gente fala de carregar algo que nos ensinaram, a gente precisa quebrar esse padrão. Certo, é certo. Os nossos padrões precisam ser quebrados mesmo, porque do contrário, nós não vamos conseguir ter a vida que nós sonhamos. Se nós continuamos com esse padrão de pobreza, de mentalidade de escassez, nós não vamos conseguir, porque esses padrões influenciam diretamente na forma como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro. Diretamente. Isso influencia na forma como você vai gerir as suas finanças, na forma como você vai investir o teu dinheiro. E uma pessoa com uma mentalidade de escassez nunca vai querer investir o dinheiro, porque ela vai falar que só se investe dinheiro quando você é rico. E As pessoas não, não sabem, e não é. As pessoas não não, sabem, mas essa questão de mentalidade é tão forte, que eu tenho ensinado aos meus alunos que o primeiro passo para você conseguir construir a tua liberdade financeira é mudar a tua forma de pensar, a tua mentalidade sobre o dinheiro. Porque uma pessoa com mentalidade de escassez é uma pessoa que nessa altura
está constantemente em conflitos com o seu dinheiro. Está em conflito com o seu dinheiro. Porque ele está sempre com aquele medo. Está sempre com aquele medo. Eu preciso. Aqui em Angola usa uma frase: só se vive uma vez. E a gente vive o momento, né? O hoje, o amanhã. Aqui em Angola usa essa frase: só se vive uma vez para gastar. E quando você fala, não, precisa começar a organizar as tuas finanças, as pessoas falam só se vive uma vez para gastar. Mas as pessoas não sabem que isso é uma mentalidade de escassez. Porque uma pessoa que tem uma mentalidade de abundância não pensa dessa forma. Ela vai pensar grande. Ela vai pensar grande. Ela vai pensar grande. E são em aspectos pequenos, que parecem muito pequenos, que não têm nenhuma relevância e que mudam completamente a nossa vida. Completamente. Uma pessoa com mentalidade de escassez, o foco dela é naquilo que falta. Está sempre, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Está sempre assim. Não é uma Tem pessoa, sim, não é uma pessoa que foca naquilo que tem e se planeja para alcançar outras coisas. Uma pessoa com mentalidade de escassez é uma pessoa muito inquieta financeiramente. Ela só pensa naquilo que tem que pagar, não pensa naquilo que possa conseguir. Não é Sim, isso? é certo, é mesmo isso. Só pensa naquilo que tem que pagar. Eu tenho que pagar isso, o dinheiro nunca chega, esse mês eu vou ficar endividado, é difícil, é complicado. É uma pessoa que está sempre assim. E o que é que você sugere para quem vai estar nos ouvindo, quem vai ouvir depois, para essa mudança de mentalidade? Eu penso que praticar gratidão, pensar alto, pensar naquilo que quer, visualizar, padronizar aquilo que está querendo para a sua vida, para deixar as coisas fluírem. Sim, O que sim. que É, você é, é, é importante fazer uma análise, primeiramente, sobre o nosso padrão mental. Fazer aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Esse padrão mental que eu tenho sobre o dinheiro é meu ou então foi aquele que eu fui adquirindo no meio familiar, no meio social? De que Uhum. é esse padrão? Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Porque às vezes você pode estar a pensar que aquele padrão é teu e não é teu. É um padrão, são pensamentos que você tem sobre o dinheiro, porque anteriormente, no meio em que você estava, é o que mais se falava. Não se tem dinheiro, é difícil, é isso, é isso. Depois de fazer essa análise, você precisa começar a fazer um exercício mental grande. As pessoas acham que é brincadeira, mas olhar no espelho e falar coisas boas sobre o dinheiro muda completamente a tua forma de pensar. E é um exercício que eu ensino. Pega frases sobre o dinheiro, por exemplo, ter dinheiro é algo bom, eu abençoo o dinheiro, eu gosto de ter dinheiro é uma bênção. É possível ser rico e temente a Deus ao mesmo tempo? Pega essas frases e começa a falar diariamente. Você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E aquilo vai trazer uma outra realidade com relação ao dinheiro. A tua visão vai ser totalmente diferente. E depois aquilo que a minha companheira falou muito bem, a questão da gratidão. É Uhum. importante. É importante sermos gratos pelas coisas que nós já temos, enquanto nós aguardamos as coisas que nós queremos. Isso faz toda a diferença. É aquilo que muitas das vezes falam, viver o processo, né? Você precisa Sim. ser grato pelas coisas que você tem hoje,
para que posteriormente você viva aquilo que você deseja alcançar. Depois de você fazer essa análise, colocar as frases positivas que fazem todo sentido para ti, é importante começar a fazer um planejamento financeiro. Um planejamento Uhum. financeiro vai mudar completamente a tua vida. E o planejamento financeiro envolve nessa altura a questão do teu orçamento, da tua reserva de emergência, dos teus investimentos e entender que você veio ao mundo para usufruir o melhor da vida. Porque a própria Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus é o dono do ouro e da prata, não faz sentido falar que nós não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, ter dinheiro. Porque eu tenho dito que quando você tem dinheiro, você serve melhor a Deus. Sim. Não sei se a minha companheira concorda comigo. Quando você coloca, eu vejo assim, o Deus no centro da sua vida, ele vai te dar condições de tudo aquilo que você precisa. Porque Certo, ele dá certo. e ele tira. Sim, Mas sim, só sim, você só não pode inverter, colocar o dinheiro na frente dele. Ele, em primeiro sim, lugar, que a abundância e a prosperidade, ela vem de forma abundante. Mas sim, que você precisa estar aberto para receber o que ele tem para poder te dar. sim. Porque às vezes nós também só não recebemos porque nós não estamos abertos para receber. E eu tenho dito que nós pensamos que o problema é o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O O problema é a nossa problema é mentalidade. sim, é a nossa mentalidade, é a forma como você vai gerir o dinheiro que você tem. Porque você pode ser uma boa pessoa com dinheiro ou uma boa pessoa sem dinheiro, porque existem pessoas que não têm dinheiro, mas também não são boas pessoas, não têm um bom comportamento. Existem essas pessoas. Então, o problema não é o dinheiro, é como é o que você faz com o dinheiro que você tem. E a minha companheira falou algo muito importante, a importância de colocar Deus no centro. Porque quando nós colocamos Deus no centro, as coisas automaticamente, a abundância automaticamente nos é dada. Agora, quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, aí mostra que você tem uma mentalidade de escassez. Sim, e está fazendo o inverso daquilo que precisa ser Sim, feito. sim, sim, E Elvin, qualquer mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo sobre essa questão da mentalidade financeira, o que você indica, já que a gente já percebeu que é uma questão mundial, não é uma questão regional. É claro, assim, que cada região com os seus desafios, suas dificuldades de quebrar padrões limitantes, principalmente para pessoas negras, que carregam várias crenças da ancestralidade. Como que você colocaria para elas? Sim. Eu, eu acredito que precisamos, nessa altura, buscar conhecimento sobre mentalidade financeira. O que eu aconselharia é a busca de conhecimento. É isso. Isso é importante. Vamos buscar conhecimento através de livros, para as pessoas que têm condições, fazer mesmo uma terapia, porque eu precisei fazer, vai destravar a minha vida financeira, eu precisei fazer mesmo uma terapia, um exercício muito, mas muito grande. Muito, mas muito grande. E precisamos, nessa altura, fazer formações, ler livros,
Uhum. Para quem não tem para quem não tem condições financeiras, nós já temos agora as redes sociais, temos aí o YouTube, que tem várias pessoas com conhecimento formadas na área que falam muito acerca desse assunto, então é importante seguir essas pessoas. Eu tenho dito que evitar meios e pessoas que não estão alinhadas a nós. Precisamos Uhum. evitar. Porque se você é uma pessoa que deseja alcançar coisas grandes, é importante que você esteja rodeado ou rodeada de pessoas que tenham a mesma visão de vida que você. E Importante. precisamos começar a acreditar mais em nós. Somos mulheres, estou a falar para mulheres negras, somos mulheres pretas, somos muitas das vezes essa questão do racismo, essa questão de Uhum. não termos não temos os mesmos acessos, as mesmas oportunidades que outras mulheres, nos faz pensar que nós não somos capazes. Então, é importante fortalecermos a nossa mentalidade e acreditarmos em nós, porque o que vai mudar a nossa vida é aquilo que nós acreditamos. Se você acredita que você não pode, você não pode. Se você acredita que você é uma pessoa incapaz, você vai se tornar uma pessoa incapaz. Então precisamos buscar força e começar a acreditar em nós. Acreditar que nós viemos ao mundo para usufruir o melhor da vida, acreditar que nós não precisamos estar a competir com ninguém, porque o que é nosso está reservado para nós, nós só precisamos continuar a trabalhar que as coisas virão. Isso é muito, mas muito importante. Não vamos nos meter naquele meio, naquela roda, onde as pessoas acham, não, para mim conseguir isso, eu preciso pisar o fulano, pisar o cicrano. Isso é uma mentalidade de escassez. Você só Uhum. precisa acreditar em você, traçar um plano para a tua vida. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Daqui, eu tenho falado aos meus alunos que pega 5 anos. Daqui a 5 anos, aonde é que eu desejo estar? Eu desejo, faça um plano. Financeiramente, eu desejo estar assim. Espiritualmente, eu desejo estar assim. Emocionalmente, eu desejo estar assim. Familiar, você vai detalhando as áreas da tua vida e como é que você deseja estar. E de agora em diante, você vai se propor a viver de acordo com aquilo que você deseja ser. Eu falo que são os O pilares, né, da vida. são os pilares da vida. Porque se eu desejo ser uma mulher preta de sucesso, eu quero ter a minha marca de roupa, a minha marca de cabelo, eu quero construir uma comunidade de mulheres que alcançam objetivos X, eu quero ajudar X. Se você tem esse foco, então você precisa começar a viver de acordo com aquilo que você deseja. Concordo com você. Do contrário, não existe. Eu não sei se temos tempo, mas eu queria falar um pouquinho. Quando Uhum. eu tenho dito que a vida da mulher da mulher preta é muito solitária. Verdade. É uma vida, é uma vida muito, mas é uma vida muito solitária, principalmente uma mulher preta que não aceita qualquer coisa da vida. Aí é mais solitária ainda, porque você não vai querer se remediar com pouco. Então, quando você não se remedia com pouco e você tem um posicionamento, as pessoas começam a te olhar, essa aqui não dá. Essa aqui tem Uhum. mania.
essa aqui é mal comportada. Aqui em Angola isso acontece muito. Eu não sei se aí também acontece. Essa não é Sim, a mulher certa. Porque se tem um padrão de uma mulher certa, que eu não concordo, particularmente, que a mulher tem que ser. Se dá tantos padrões, tantos adjetivos, e isso torna a mulher preta como uma mulher muito solitária. Mas essa solidão é necessária para que nós consigamos alcançar os nossos sonhos. Nós não podemos, eu tenho dito assim, nós não podemos ter medo da solidão. Nós não podemos. Quando você deseja alcançar coisas grandes, vai chegar um momento da vida que você vai se sentir sozinha. Vai sentir que parece que ninguém apoia os teus sonhos, parece que tudo está contra você. Quando chegar essa fase, mulher que me ouve, acredita, você está prestes a alcançar aquilo que você deseja. Isso não pode ser um motivo que vai fazer você desistir. Pelo contrário, aí é que você precisa lutar. Ao longo da minha vida, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque essas coisas eu sabia que não me ajudariam a alcançar a vida dos meus sonhos. Então, precisamos alinhar aquilo que nós queremos com aquilo que uhum, nós vivemos. exatamente. Foi ótima a sua explanação, sim. Deixa eu ver quantas horas aqui, né? Para o Instagram não nos derrubar. Quero te agradecer de coração por essa oportunidade, da sua disponibilidade de estar compartilhando um pouco da sua história, um pouco sobre as finanças, sobre as mentalidades, para outras mulheres, mas as mulheres negras principalmente, que às vezes se acham de baixo astral, que acham que não podem, que não conseguem. Imensa gratidão. Vamos salvar essa live sim para quem for assistir depois. E espero que a gente possa marcar uma próxima com outros tópicos relacionados, que eu vejo que é um tema muito abrangente e que talvez a gente possa fazer pela plataforma Zoom, né, com um Uhum. tempo maior, para poder ajudar outras mulheres nessa questão dessa mentalidade financeira, se você concordar. Sem problemas, minha companheira. Estamos aqui. Então, ótimo, gratidão por este momento. Deus te abençoe, seus passos, seus Amém. caminhos, e vamos se falando. Gratidão a cada um que passou por aqui e cada um que vai assistir a live depois. Então, até mais. Amém. Até mais.